Dando início ao terceiro painel sobre fraudes tributárias, o expositor sobre o tema será o Dr. Wellington Vitorino de Oliveira, pós-graduado lato sensu em Direito Público, com ênfase em Direito Tributário pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduado lato sensu em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, atualmente procurador-chefe da dívida ativa aqui na Terceira Região. Ingressou na Procuradoria da Fazenda Nacional em 2007, foi procurador seccional substituto da Fazenda Nacional em Santo André, São Paulo, foi chefe da Divisão de Gestão e Estratégia de Cobrança da Coordenação Geral de Grandes Devedores e também foi coordenador geral de Grandes Devedores. Um procurador que possui uma vasta experiência e nós agradecemos muito a sua disposição em vir participar do evento. Passo a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, na pessoa da Rita, eu parabenizo a organização do evento, aqui do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV. Muito me honra estar aqui para falar para uma plateia tão qualificada, composta por diversos segmentos da sociedade relevantes para o tema que estamos tratando, né? Auditores, procuradores da Fazenda e advogados da iniciativa privada, né? Eu vou ser breve para não extrapolar aqui o cronograma que a Rita colocou, mas na parte da minha fala, eu observo que tem um grande liame, né, com os temas anteriores, mas eu vou tentar ser um pouco mais prático e me cercar mais pelos aspectos hoje correntes, né, pela vivência, pela prática hoje, uma vez que os expositores anteriores já trouxeram muito conteúdo, né, voltado para a evolução. Já acho que é algo incontroverso, que é necessário evoluir no tratamento contencioso administrativo fiscal, né? Os pilares que o Breno e o Daniel colocaram, né, para a revisão do CARF, eu acho que são essenciais, né? Transparência, redução de litigiosidade e a imparcialidade. Eu ouso até trazer a baila aqui para o núcleo, para os presentes, né? A proposta de repensar também a configuração do DRJ. Se a gente pensa no sistema recursal, no sistema de contencioso administrativo fiscal, talvez a DRJ teria que ser revisitada também. Por que não um órgão paritário também, né? Talvez favorecesse e chegassem, ou sequer chegassem ao CARF, determinadas discussões administrativas, né? Pois bem. Bom, como eu coloquei, vamos cercar por aspectos práticos, né? Em uma leitura que eu tenho pessoal quanto ao tema fraude tributária, e até aproveitando as circunstâncias que a gente está tratando também de planejamento tributário, eu avalio que existe uma distinção entre fraude e simulação, né? Eu considero que a fraude, ela cinde mais por circunstâncias que não tem relação com a discussão do planejamento tributário. Eu acho que ali a gente já verifica uma ilegalidade. Mais adiante eu vou expor para vocês, até com algumas tipologias para auxiliar na exemplificação e compreensão do assunto. Ao passo que a simulação, eu acho que é o tema realmente sensível quanto à norma anti-elisiva, né, quanto ao parágrafo único do artigo 116, né? Também encaro que simulação e dissimulação são conceitos semelhantes, né? E dessa maneira eu concordo com todos que expuseram no sentido de que a gente tem que aprofundar a aplicação desse conceito e não se pautar como a gente faz hoje para fins de autuação fiscal e defesa do crédito no conteúdo do Código Civil. Eu acho que, embora o Código Tributário Nacional nos dê margem a isso, né, pelo artigo 110, né, a questão do planejamento tributário impõe uma complexidade bem maior. Os negócios jurídicos normalmente são praticados no âmbito da legislação civil, mas ainda assim a gente tem que avaliar que há um caráter híbrido quando a gente fala de planejamento tributário, né? A gente tem que avaliar a hipótese de incidência tributária e também os contornos que dão amparo àquele negócio jurídico. Portanto, é mais conveniente que exista uma norma que traga esse conteúdo especializado e voltado para essa questão do planejamento tributário, né? Eu também distingo aqui a questão do dolo, embora a gente avalie, pelo menos visitando a doutrina, eu verifico que alguns distinguem dolo, fraude e simulação. Particularmente, eu penso que o dolo é um elemento subjetivo dessas condutas, né? Então, eu acho até pessoalmente frágil você pautar
qualquer desconsideração de um negócio jurídico com fundamento no dolo, né? E por fim, eu também queria colocar que a minha apresentação mostrará, né, esse foco do acautelamento do crédito tributário, uma vez que, tratando-se de fraude tributária, né, a gente encontra um crédito que está em situação de fragilidade. Portanto, é imprescindível que a administração tributária, nesse ponto, Procuradoria e Receita Federal, busquem acautelar esse crédito e garantir a satisfação dele, né? Bom, os desafios que a gente tem hoje para tratar esse tema são a morosidade, né, do contencioso administrativo e fiscal, né? Em média, a gente constata que levam-se 5 anos. Certa vez, inclusive, eu fiz um estudo quando estava em Brasília, no ano de 2012. A gente pegou um segmento de devedores da Fazenda Nacional, já com créditos de escrita de dívida ativa, e observamos os recursos que eles tinham, impugnações administrativas, auto-infração e recursos voluntários, né? Observamos que, passado um ano, pelo menos nessa fotografia que nós tiramos, né, cerca de 70% deles tinham uma redução brusca de faturamento quando chegavam no CARF ou então zerava, né? Então, isso nos chamou a atenção, né? Foi algo curioso e nos despertou até na ocasião para ter um estreitamento com a Receita Federal e zelar melhor para os processos cujos créditos são discutidos ainda administrativamente e que a Procuradoria fica, no atual conjuntura inclusive, bem ansiosa pela chegada deles, haja vista que existem os maus devedores, né, que é o segmento que eu vou tratar basicamente aqui, que são aqueles que usam da morosidade da administração pública, em especial agora do contexto administrativo, para adotarem as mais variadas formas de blindagem patrimonial, esvaziamento, enfim, chegam à frustração do crédito tributário, né? Nesse contexto do desafio também que eu coloco, que a gente tem que também, devido à fragilidade da legislação, a gente tem que construir as tipologias de fraude e simulações, né? Aquelas tipologias que nos mostram que determinado planejamento tributário, determinado negócio jurídico ou mesmo a postura do contribuinte, na verdade, é enviesada, não está se pautando pela legalidade e tem o fim único de evadir o tributo, né, de frustrar a arrecadação tributária, né? E nesse contexto também eu coloco, né, que, como eu já disse antes, né, a gente fica ansiosamente aguardando o crédito, devido à morosidade demora muito tempo e quando chega para nós esse crédito já tem o requisito temporal, né, um distanciamento muito grande daquele ato ilícito praticado, né, o que dificulta em qualquer reconstrução daquele ato e comprovação em juízo, né? E também a gente já não pode aplicar numa execução fiscal o artigo 85 do CTN, porque essa fraude foi praticada antes, né? Antes do crédito estar constituído definitivamente, né? Então a gente até revestiria isso sobre o manto da fraude contra credores, né? Bom, quanto à fraude, na prática aqui da Receita da Procuradoria, a gente se pauta basicamente pelo conceito do artigo 72 da Lei 4502, né, que traz as normas gerais de direito financeiro, né, e também pelo conceito de fraude contra credores, também que está previsto no novo Código Civil. Vejam que pela leitura desses dispositivos legais, né, a gente está diante de comportamentos que são ilícitos, né? Na verdade, não se trata nem de simulação, né? Você observa que tem um contorno ilícito e que um trabalho de fiscalização, sobretudo, tem o dever de flagrar essas circunstâncias, né? Porque são questões que extrapolam realmente um comportamento convencional, né? Bom, para exemplificar isso, eu trouxe algumas tipologias que tanto a Procuradoria como a Receita Federal já trabalham, né, que já são casos, situações emblemáticas, né? Realmente, a falsificação de notas fiscais, né, e declarações também forjadas prestadas ao Fisco Federal, né, que dados são notoriamente colocados equivocadamente numa declaração, desde dados zerados, né, para você cair numa autuação baseada apenas na declaração, né, como também números adulterados de notas fiscais, né. Alienação patrimonial em um quadro de insolvência da empresa também, né, sem que ela tenha patrimônio suficiente para satisfação de suas obrigações tributárias, ou seja, uma empresa que está discutindo o contencioso administrativo e que começa a alienar irrestritamente seu patrimônio, certamente ela não está se preocupando com aquele passivo que futuramente poderá vir, né.
A dissolução irregular também da pessoa jurídica, né? Aí até me apegando à súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, né? Que fala do encerramento das atividades sem comunicar os órgãos fazendários, né? Seja fisco municipal, estadual ou federal, e a revelia das obrigações tributárias já constituídas pelo fisco. Ou seja, lembrando sempre que a nossa preocupação é a frustração de um crédito tributário constituído, né? A gente não quer, na verdade, se imiscuir nos negócios da empresa, no negócio jurídico, no exercício do seu objeto social. Mas a gente, uma vez constatado um crédito constituído, minimamente paira sobre ele uma presunção de legalidade. E essa é a presunção que a gente está discutindo no CARF. E qualquer comportamento que seja adotado visando a frustrar esse crédito nos preocupa, né? E isso não é uma peculiaridade da fazenda pública. Entre credores particulares, a legislação também permite que você tenha tal zelo, que você adote medidas acautelatórias a um crédito também que futuramente será executado. Outra tipologia também que a gente traz envolve a chamada sucessão fraudulenta ou de fato do estabelecimento comercial. Ou seja, há uma constituição de uma nova pessoa jurídica durante o contencioso administrativo fiscal, que tem idêntico objeto social, há uma verificação da transferência do quadro societário, ao passo que é esvaziado do quadro societário da pessoa jurídica, que é originalmente credora e que discute o crédito no CARF, né? E também se observa que a freguesia, né, a carteira de clientes, migra igualmente também, né? Então a gente observa, na verdade, que houve um abandono daquela pessoa jurídica anterior, que está discutindo o crédito tributário, e a empresa, os gestores basicamente optaram por criar uma nova, abandonar o que a gente chama CNPJ sujo, né, e tocar o negócio com o CNPJ limpo, né. Bom, agora eu vou adentrar na simulação. Ela sim, eu acho que tem uma ligação mais estreita com o planejamento tributário, né, entra nas discussões que já foram colocadas anteriormente, né, e que eu também imagino que carece um aperfeiçoamento, um aprofundamento, daí a pertinência da discussão aqui e dos estudos da FGV, né. O conceito clássico que se apega é o do 67 parágrafo único do Código Civil, né, como já exposto anteriormente, né, em que a gente entra num limite em que se busca, inclusive, descobrir a própria reserva mental, né, porque às vezes o negócio jurídico ele não é tão explícito, né, a indicar, né, o que realmente passava, né, o que era a intenção daqueles celebrantes do negócio, né. Então a gente passa realmente por uma circunstância em que a gente tem que entrar na substância, desbordar realmente da forma e a partir daí vislumbrar se aquele propósito negocial, aquele objeto daquele negócio jurídico fiscalizado destinou-se realmente ao escopo que era explícito ali, ou se houve algum desvio, né? Aí que entra o que a delegada Demac colocou, a Márcia, né? Que hoje a Receita tem uma gama de informações que nos favorece identificar realmente se aquele propósito negocial explícito vai se concretizar, né? Então, aí entra um trabalho formidável que a Receita faz de batimento de informações, consultas mais variadas de informações, diligências, inclusive, né? É um trabalho que realmente busca, a meu ver, até suprir essa fragilidade normativa que o Estado brasileiro encontra no tocante ao planejamento tributário, né? Bom, aí eu trago agora umas tipologias também ligadas à simulação, tá? Que vão desde a interposição de pessoas chamadas laranjas, né, que são aquelas desprovidas de patrimônio, que notoriamente não são gestores e os condutores do negócio da pessoa jurídica, né, visando frustrar a eventual desconsideração da personalidade jurídica, né. Temos também a clássica blindagem patrimonial, né, que é a criação da empresa albergue, ou como alguns doutrinadores até chamam, holding patrimonial, né, na qual há a transmissão do patrimônio integralmente para essa nova pessoa jurídica, né? Muitas circunstâncias que nos deparamos, essa pessoa jurídica ela possui sócios que são offshore, sediados no exterior, ou até procuradores que são domiciliados no exterior, né? E dentro do trabalho de fiscalização verifica-se que essas pessoas domiciliadas no exterior, normalmente paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados, têm estreita ligação, para não dizer
dependência, né, dos reais beneficiários daquele fato gerador, que até a gente constata normalmente que estão domiciliados no Brasil, né, e gozam, inclusive, daqueles lucros, né, daqueles bens. Depois, com o produto daquela venda do patrimônio, os recursos são retornados à pessoa física. Então, se for um empréstimo que foi utilizado para compor o fundo de investimento, esse recurso já é reposto, você já fecha um circuito, né? No entanto, o que causa uma espécie e chama a atenção da fiscalização é o fato de que esses bens eles são gozados por esse cotista, né? Esses bens estão dentro daquele fundo de investimento e ele mora lá, por exemplo, ele utiliza das mais variadas maneiras, né? Então, nesse aspecto, né, que chama a atenção, e a gente começa agora a atuar com maior ênfase em face de fundos de investimento também, com essa configuração, né? Outra tipologia também interessante diz respeito a contratos de compra e venda que são seguidos por um contrato de locação, né? Alguns doutrinadores chamam de sale and leaseback, né? Ou seja, uma pessoa jurídica ela simula a alienação de um imóvel, né, para uma empresa offshore, né? Que por sinal, como na tipologia da habilidade patrimonial, é controlada pelos donos da própria pessoa jurídica, né? E em seguida são celebrados contratos de locação com essa pessoa jurídica, né? De tal forma que o pagamento de aluguel para essa offshore no exterior ainda é utilizado como despesa operacional. Então tem até um benefício tributário nisso, não obstante a gente saiba que esse arranjo societário foi apenas para afastar o patrimônio daquela pessoa que talvez tenha contraído uma obrigação tributária expressiva, né? E por fim, um que é bem polêmico e é tratado aqui com muito cuidado pela Procuradoria e pela Receita Federal, diz respeito aos grupos econômicos de fato, né? Isso os advogados já devem ter se deparado, né? É uma realidade já dessa mudança de postura que a Receita e a Procuradoria teve nos últimos tempos, né? Que é a aguda dependência, resumidamente, né? Entre diversas sociedades empresariais, tá? E que também se constata a unidade de direção ou controle, né? E tudo isso, né, até se apegando a uma circunstância que eu expus na fraude, né, uma tipologia exposta lá, né, envolvendo uma constituição de uma obrigação tributária, em que esse arranjo societário ele favorece a uma empresa ficar basicamente ausente de patrimônio, sem lastro patrimonial para satisfazer qualquer fato gerador que ela vá praticar. Então a gente constata desde redução de receita, a própria ausência de patrimônio, ou então empresas com um empregado apenas, né? E a situação envolve esse encadeamento, né, essa coordenação e subordinação, inclusive em alguns casos de cadeia produtiva, né? Uma empresa que é desprovida totalmente de patrimônio, mas que ela tem um papel relevante na cadeia produtiva de determinado bem, ela produz determinados insumos daquele grupo econômico. Então é uma coisa que a Administração Tributária Federal tem observado com carinho, porque a gente sabe que é um assunto polêmico, a gente tem que ter o zelo de manter a concorrência leal entre as empresas, manter a livre atividade econômica, né? Mas a gente também tem que observar aquele mal devedor, aquele que adota uma postura nociva à administração tributária e até à própria concorrência entre as empresas, né? Bom, finalizando, eu pincelo aqui basicamente quais são os instrumentos que hoje a Procuradoria e a Receita Federal adotam para efeitos de prevenir e combater a fraude tributária, inclusive as simulações quando evidenciadas nos moldes que eu expus anteriormente, né? Hoje é possível a Procuradoria e a Receita pedir a priorização do julgamento, né, dos recursos administrativos perante o CARF, né? A forma da gente acelerar e buscar o quanto antes trazer isso para uma demanda executiva, né, em que há o amplo contraditório e até a realização do crédito tributário propriamente dita, né? Lembrando que esse pedido de tramitação prioritária é pautado por determinadas circunstâncias, entre as quais envolve o valor ser acima de 15 milhões, circunstâncias indicativas de crime contra a tributária, né, são as mais expressivas que são adotadas pelos órgãos da administração tributária, né. Também temos a constituição do crédito tributário mediante a sujeição passiva de todos os responsáveis pela obrigação. Aqui é um grande salto de qualidade da Receita Federal, que começa, portanto, no momento da fiscalização e da constituição do crédito, do auto de infração, ela já investiga todos os sujeitos passivos, ou seja, todos os responsáveis ou terceiros ligados ao fato gerador e que se enquadram naquelas circunstâncias que eu coloquei anteriormente, né, de fraude ou simulação,
para que, desde o nascedouro do crédito, eles possam constar no polo passivo da imposto de incidência tributária e, inclusive, terem o direito de se defenderem no CARF e nas fases subsequentes, né? Outro ponto também que sofreu um fortalecimento nos últimos anos foi o procedimento de arrolamento de bens e direitos, né? Também perdoem que a IN é de 2015, né? Não é de 2010, foi um erro de digitação aqui, tá? E esse arrolamento de bens que é adotado pela Receita também vislumbra as situações de pluralidade de sujeição passiva. Ou seja, se um crédito tributário foi constituído contendo mais de um sujeito passivo, né, o arrolamento pode acobertá-lo também, contanto que seja dentro dos limites legais para a garantia do crédito tributário, né? O procedimento também que nós temos é a representação para a propositura de medida cautelar fiscal pela PGFN, né? Já instruída com os elementos denotativos de fraude ou simulação, bem ainda do patrimônio passivo de constrição, inclusive no que tange à existência de responsabilidade de terceiros, para que a gente não tenha que reabrir uma discussão, né? Uma discussão sobre aquele vínculo, aquela ligação do sujeito passivo, né? Então, uma vez constituído o crédito, já com todos os reais beneficiários do fato gerador, né? Favorece o nosso litígio na cautelar fiscal, de tal sorte que o juiz já vê com bons olhos e a gente não tem que reproduzir toda uma prova em juízo daquela ligação, né? A gente já se pauta novamente na presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo praticado pela Receita Federal, né? E, por fim, um trabalho que a gente está aqui na iminência já de colocar nas ruas, é o chamado Grupo de Atuação Especial no Combate à Fraude e Cobrança Administrativa da Execução Fiscal, o chamado GAEFES, né, o batizado dessa maneira, né? É um trabalho que está no forno para ser colocado. A doutora Annelise até ela faria uma exposição muito mais aguda sobre o assunto, infelizmente ela não pôde comparecer, mas, exato, haverá um próximo foro para se discutir isso e aí a gente já terá isso nas ruas, né? Isso aqui eu estou falando que tá no forno e já me colocaram que seria até pertinente já trazer isso para os segmentos da sociedade ligados à atuação, né? Aqui, como o Leonardo bem lembrou, a gente vai tratar do temor de insolvência fiscal, né? O famoso TIF, né? Então a gente vai fazer um trabalho de monitoramento de contribuintes, né? Utilizando esse termômetro, né? Ou seja, observando desvios na atividade negocial que indiquem qualquer prática de fraude ou simulação, né? E esse grupo especializado também já terá o viés de propor as estratégias diferenciadas que serão necessárias para o controlamento desses créditos, né? Então a gente também já vê com bons olhos a chegada desse grupo, né? Esse fechamento de entendimento entre as instituições, né? Entre a Receita Federal e a Procuradoria, e mais um componente aqui nesse pacote da gente tentar trazer uma maior justiça fiscal, inclusive, né? Para que a carga tributária ela seja mais adequada aos cidadãos diante de um cenário em que haja uma percepção fiscal, né? Em que o contribuinte saiba que uma conduta evasiva, uma conduta ilícita, que eu quero frisar que eu estou tratando, né? Ela será tratada, ela será perseguida e não será tolerada, né? Ao passo que a gente possa ter, então, uma distribuição da carga tributária correta, a gente possa ter uma competição saudável entre as empresas, em que aquelas que são mais leais ao ordenamento jurídico não sejam prejudicadas diante daquelas que são mais audaciosas ou até dentro da ilegalidade agem, né? Bom, espero ter terminado aqui a tempo, Rita, cumprido direto o protocolo. Agradeço aqui a todos a atenção, uma boa tarde a todos e estou à disposição para contato, tanto agora aqui durante os debates, como por e-mail também. Fiquem à vontade de conversar comigo. Obrigado. Agradecemos a excelente exposição do Dr. Wellington, bem completa, que demonstra aí como estamos trilhando os novos caminhos da PGFN. Passamos a palavra para a doutora Juliana Furtado Costa Araújo. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Fui incentivada a ser procuradora da Fazenda Nacional pela professora Juliana. Então, sempre muito bom ter ela aqui conosco. Ela é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional, professora do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo. Obrigada, Rita. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e elogiar a Rita pela organização do evento, né? Porque a Rita, ela tem essa característica, ela consegue fazer as coisas assim muito rápido. Então, quando ela chegou comigo, acho que há 8 dias atrás, e falou assim:
vamos fazer um evento no dia tal. Eu falei, você tem certeza? Dá tempo? Você vai conseguir convidar todo mundo? Você vai conseguir? Enfim, e até comentei com a Camila, falei, a Rita, ela tá no mundo que eu ainda não cheguei, porque não vai dar tempo. E ao final, deu tudo certo e o evento aqui tá um sucesso. E eu acho que é muito bom trazer essa discussão. Conheço o trabalho do projeto da Macrovisão, do crédito tributário. Infelizmente, não participei, não porque não acordo cedo, mas porque eu dou aula no mesmo horário da aula deles. Então, exatamente, um problema de agenda. Então, eu acordo às 7 para dar aula. E aí, acho super interessante trazer essa discussão aqui para dentro. Conheço a seriedade do trabalho dos pesquisadores e sei que essa é uma característica da FGV, de tentar promover esses debates públicos, o que congrega, né, todos os atores interessados no resultado desses trabalhos. Então, eu acho que isso é o mais importante. Quando a Rita me chamou para fazer parte desse painel da fraude fiscal, eu cheguei aqui e falei, Leonardo, você não vai embora, porque eu tenho certeza que o Leonardo conhece muito mais desse tema do que eu. Então, ele está aqui para me dar todo o suporte, viu, Léo? Porque, realmente, acho que esse é um tema super importante e o Wellington acabou facilitando a minha vida aqui, né? Porque expôs de uma forma tão boa aí o tema, quais são realmente os principais problemas que a gente enfrenta e que realmente o que eu vou fazer aqui é só acrescentar algumas questões que eu acho que fogem. Aqui eu sei que nós temos muitos fiscais e mostrar que essa questão da identificação da fraude, ela é um problema enfrentado pelo procurador na cobrança do crédito na via judicial. Então, eu acho que a gente tem que olhar a fraude pelos dois lados, pela visão do auditor, no momento que ele está autuando, né, e pela visão também da cobrança judicial desse crédito. Acho que a gente teve saltos de qualidade aí, tanto da autoridade lançadora quanto da autoridade que cobra esses créditos. E realmente a identificação da fraude é algo que dá muito trabalho, porque eu acho que nós temos hoje uma consciência, seja no CARF, seja no Poder Judiciário, que a alegação da fraude ela precisa estar muito bem provada. Então, nós ultrapassamos aquele momento em que tudo era fraude, né? Então, a gente já passou por um momento desse na Procuradoria, em que qualquer coisinha que a gente identificava, porque uma empresa tinha o mesmo sócio da outra, isso era fraude. Não. Hoje em dia, quando você vê a Procuradoria pedindo a constituição de um grupo econômico, por exemplo, certamente você vai se deparar com um trabalho de muita qualidade, onde a identificação dos indícios fraudulentos, ela é muito bem pensada e muito bem trabalhada. Tanto que dá trabalho, seja para o advogado do contribuinte, seja por próprio juiz, que vai ter que se debruçar sobre aqueles temas ali para decidir se tem a fraude, se não tem a fraude. Mas, enfim, entrando aqui nos temas, eu primeiro gostaria de compactuar com o que a Tatiana colocou no painel anterior, né, que também foi muito bem exposto pela Camila, né? Feliz de ver minha aluna aqui desenvolvendo tão bem esse tema. Pois é, da mesma idade, você está vendo? Então, a Camila, eu deixava ela ir para as reuniões, né, Camila? Te dava presença, ela abonava a falta dela para ela ir na reunião do projeto, tá vendo? Bom, então vejam o seguinte, a Tatiana falou, né, da necessidade da existência dessa norma, tanto para a questão do planejamento tributário, mas também eu vejo a ausência, a necessidade de norma também para questões ligadas à fraude, Wellington, que nós vivemos no nosso dia a dia. E eu acho que o grande exemplo foi dado na palestra do Wellington, que é o reconhecimento do grupo econômico. Então, o que a gente tem hoje é uma ausência de norma que dê segurança, seja para quem compõe o grupo, seja para quem verifica a existência dele, né? E aí, o que acontece? Nós ficamos tateando, ora aplicando a responsabilidade tributária com base no artigo 124 do CTN, ora pedindo desconsideração de personalidade jurídica. O CARF, por outro lado, tem uma postura, o que eu vejo que também se replica no Poder Judiciário, que é, em estando provada a fraude, ele vai manter a autuação, como isso acontece no Poder Judiciário. Só que nós nos deparamos com um problema que é grave, porque o nosso trabalho, ele está pautado pelo princípio da legalidade. Então, nós identificamos a fraude, mas a gente precisa ter o fundamento legal para justificar
aquele trabalho que está sendo feito, aquela cobrança que está sendo realizada. Então, por exemplo, esse é um dos temas, responsabilização de empresas que compõem o mesmo grupo. Todos nós sabemos compor, fazer uma holding, nada disso é ilegal, mas nós atuamos enquanto fiscalização, enquanto representantes do fisco, naquele momento em que a formação do grupo, ela ultrapassa os limites da legalidade. Esse é o nosso papel, né? Exatamente para que haja a cobrança do crédito tributário da forma correta. E nós não temos uma legislação que nos dê essa segurança em saber que o auto muito bem lançado vai ser mantido, ou a cobrança que ocorre no momento da identificação dessas provas já em fase de execução fiscal também terá prosseguimento. Então, em relação a isso, é uma sugestão também, eu acho que dentro do tema da fraude fiscal, para dentro dos estudos de vocês, a proposição também de uma melhor definição. Imagine se nós tivéssemos um dispositivo dizendo que aquelas empresas que se unem irregularmente com o fim de fraudar, desde que devidamente comprovado, teria a responsabilização de todas ao mesmo tempo. Vejam o quanto que nós economizaríamos, né, discussões e litígios perante o Poder Judiciário. Então, essa é uma sugestão que eu deixo aqui. Uma outra questão, a questão, acho que o Wellington colocou, da comprovação da fraude, o momento da comprovação da fraude. E ele aqui colocou de uma forma que eu compactuo, que é uma grande inovação da Receita Federal, né? Isso parece uma bobagem, mas não é. Desde 2005, eu tenho estudado esse tema da responsabilidade tributária. Leonardo participou de grupos comigo na Receita sobre esse tema e nós sempre batíamos nisso, né? É preciso que a fiscalização, quando ela identifique a fraude, ela já faça o lançamento contra os responsáveis tributários, contra outras pessoas jurídicas, enfim. E isso era uma realidade que ela não era tão presente no nosso dia a dia. E com o tempo, com os estudos, com o avanço da jurisprudência, hoje você já vê uma portaria que traz essa obrigatoriedade, até porque artigo 142 do CTN, quando se lança, tem que haver identificação da sujeição passiva. O sujeito passivo não é só o contribuinte, é o contribuinte responsável. São todos aqueles que têm alguma relação com aquele fato gerador, seja de forma direta ou indireta. Então, penso que isso é um avanço significativo. Na hora em que você identifica que há fraude, a fiscalização ela precisa constituir esse crédito. E constituir esse crédito juntando o maior número de provas possíveis, porque tudo isso são indícios. Nós sabemos que não há uma prova cabal da fraude. Existem vários indícios que convergem para a identificação do ilícito, né? Então, dentro disso, eu ressalvo os pontos dessa necessidade. Muitas vezes, quando essa fraude ela já existe, mas mesmo assim ela não consegue ser identificada e o lançamento não sai contemplando todos aqueles que deveriam estar ali no alto, essa questão vai mudar o local dessa discussão vai mudar. Então, sai da autoridade lançadora, do processo administrativo e migra para o processo judicial. Porque, obviamente, em fase de execução, e isso não necessariamente porque o processo passou pela autoridade lançadora, porque nós temos inúmeros casos de lançamento por homologação, onde a questão da ilicitude ela já surge dentro do processo de execução, onde, vejam, nós não temos um campo vasto para a produção de provas e, mesmo assim, a Procuradoria faz um trabalho de buscar essas provas, mostrar ao juiz, demonstrar que existe a fraude e tentar cobrar de quem efetivamente deve pagar o tributo e não de uma laranja, não de uma empresa que não existe mais e transferir todo o seu patrimônio para outra. Mas o que eu quero deixar pontuar é o seguinte, essa exigência pela Procuradoria, ela esbarra em questões legais, como, por exemplo, a prescrição. Então, e muitas vezes, a depender de como foi feita a constituição do crédito na própria decadência. Porque se todas aquelas provas já existiam à época da constituição do crédito, certamente o juiz pode alegar, mas se você já tinha conhecimento disso, fisco, por que você não lançou? E se agora está querendo um redirecionamento, você não tem a possibilidade do redirecionamento porque você deixou passar a etapa inicial, que era da constituição do crédito, né, da própria contagem do prazo decadencial. Então, diante desse quadro, nós vivemos, enquanto atuação judicial, numa defesa enorme dos interesses fazendários no seguinte sentido, demonstrar, olha,
só conseguimos ter acesso a essas informações nesse momento. Isso se trata de uma fraude. Obviamente, se é uma fraude, existe uma tentativa de ocultação desses atos da Fazenda Pública, né? Mas não é tão simples que isso seja demonstrado já numa outra seara, onde nós tivemos uma atuação administrativa mais próxima do evento, né? Então, obviamente que 5 anos depois, 6 anos depois, tudo parece ficar um pouco mais complicado. Então, eu acho que esse ponto que o Wellington colocou é importantíssimo. Em ser identificada a questão em esfera administrativa, o lançamento. E aí eu vou só puxar uma discussão que eu tenho pensado muito, a Valéria já discutiu muito isso comigo, que é, quando eu estou diante de várias empresas, por que não se lança com base no 149, né? Por que não lança todo mundo como contribuinte? Porque agiram ilicitamente, portanto, artigo 149. Não é muito bem isso que a gente vê. Porque o CARF mantém, né? Então você lança com base no 124, você entra na discussão da confusão patrimonial, do ato ilícito e tudo, o CARF tem mantido essa posição, mas eu não sei se seria o caso de nós repensarmos, né? Se eu estou diante da fraude, será que ali é responsabilidade tributária? Será que ali não é todo mundo contribuinte realizando efetivamente o fato jurídico tributário, mas de uma forma mascarada, com simulação, com fraude, enfim. Então, esse é um tema que a gente vem discutindo há alguns anos, né, Valéria? E que realmente eu não vejo ainda, assim, grandes passos, assim, grandes avanços em relação a isso. E isso me causa uma preocupação enorme, porque agora nós temos em sede de ação judicial, e aí já terminando a minha fala, a obrigatoriedade de, quando a gente pede desconsideração de personalidade jurídica, abrir um incidente. E o incidente, claro, respeitando, contraditório para a defesa, eu acho que isso é corretíssimo, mas eu penso que é plenamente possível que a gente tente essa responsabilização usando o Código Tributário Nacional, ou seja, fugindo da aplicação do artigo 50 do Código Civil, né? E eu falo isso porque eu acho que é um efeito surpresa aí que era muito bem trabalhado pela autoridade fiscal e que hoje se perde um pouco, exceto se for pedido uma tutela de urgência, onde você demonstra que aquela empresa está dilapidando seu patrimônio e tal. Então vejam que a discussão judicial de tema envolvendo fraude, quando eu tenho uma execução fiscal em curso, cada vez mais ela vai se tornando mais difícil, né? Então, por isso, a importância da portaria que foi aqui referida pelo Wellington e a discussão desse tema pela autoridade lançadora, para que, enfim, o que todos queremos aqui, eu imagino, o bom contribuinte, ele quer que todos paguem como ele paga. E nós que cobramos, queremos que haja satisfação do crédito tributário. Esse é o interesse de todos, né? Então, seriam essas aqui as minhas pequenas contribuições, eu acho que dentro do prazo, para que ninguém fique com fome, né? Está um pouco atrasado, e então já encerro aqui, passo a palavra para a Rita, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigada, Rita. Agradecemos a doutora Juliana e ressaltamos realmente a importância do trabalho conjunto entre a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional, em cooperação, para demonstrar o ilícito já na autuação e na lavração do auto, com os termos de responsabilização. Temos dialogado bastante com a Receita nesse sentido, ressaltar a disposição da Receita na pessoa da doutora Valéria, que realmente se dispõe a vir na Procuradoria, fazer reuniões, a nos chamar para ir lá e para discutir casos antes mesmo da lavratura do auto e de finalizar o processo administrativo. Então, agradecer a presença de todos e eu passo a palavra para o Dr. Leonardo. Bom, gente, não vou me alongar. Eu queria falar mais, mas não dá. O assunto é muito grande, a gente tem pouco tempo. Só tenho a agradecer a todos vocês, né? A gente está à disposição. A ideia aqui é debate. Infelizmente, não deu para todo mundo, ou a maioria, participar. Eu acho que a ideia aqui foi estabelecer esse canal de interlocução, Receita, Procuradoria, GV, e eu acho que no final todo mundo sai ganhando. Acho que é uma equação aqui em que ela tem um saldo muito positivo. Eu tenho certeza que todo mundo sai daqui com visões aí acrescidas com relação às matérias que a gente discutiu. Estamos à disposição e declaro encerrado aí o evento, sem prejuízo de outros debates. Obrigado, gente. Se alguém quiser se manifestar... Há um determinado ponto em que a subjetividade é inerente ao sistema. Então, não adianta ter uma legislação para cada tipo de planejamento tributário.
Então vai haver uma expressão aberta que vai chegar no limite, tá? É óbvio que a gente tem que investigar para tentar transformar esse jargão aberto em algo minúsculo, né? Mas é óbvio que é inerente a isso. Tanto aqueles autores que a gente estuda do direito anglo-saxônico falam desses temas, só que eles falam esse aspecto sobre a boa-fé, algo que a gente não discute aqui. A boa-fé está sendo discutida só a partir do Código de Processo Civil, não a partir das estruturas jurídicas. E eu gosto muito de um autor que fala do positivismo jurídico, que é o Del Vecchio, que discute os princípios gerais do direito, que é algo que a gente absolutamente ignora quando vai estudar ou quando vai aplicar o direito. Então eu acho que não há necessidade de uma lei que diga que a formação de um grupo econômico fraudulento seja ilícito. É óbvio que ele é ilícito pelo próprio propósito. Então acho que a gente precisa agir mais sistematicamente, interpretar a lei sistematicamente, do que precisar recorrer a novas legislações, né? E aí eu parabenizo a GV por provocar esses raciocínios e tentar diminuir o número de situações em que é subjetivo. Até certo ponto eu concordo com ele no que tange a impossibilidade ou até a inconveniência de você colocar taxativamente todos os conceitos, todas as circunstâncias que um planejamento tributário ou, enfim, o propósito negocial envolve, né? Aí a gente entra no que a doutrina tem dito, né, dos conceitos indeterminados, né? Então, pegando o gancho na minha fala, né, eu coloco que a gente tem que, na verdade, diligenciar no sentido de tentar observar a eventual reserva mental que não está traduzida ali naquele negócio jurídico e também a composição da prova, né? Reunir todos os indícios até trazer uma prova concreta, uma prova que, pelo menos aos olhos da administração tributária, seja incontestável, né? E no que tange a legislação para grupos econômicos de fato, pelo menos particularmente dentro da minha vivência, né? O estudo que eu já fiz, a gente verifica na 6404 falando-se de grupos econômicos de direito, né? Até com especificação de registro na JUSESP, etc. No entanto, o grupo econômico, de fato, para trazer o condão que a gente acha que é o mais adequado, né, onde a gente vê a maior possibilidade de encaixe está no Código Tributário Nacional, no 124, como a doutora Juliana lembrou, tá? Mas, ainda assim, é incipiente, porque a gente entra na discussão do conceito de interesse comum. O que seria esse interesse comum, né? Um locatário e locador, no caso de um IPTU, ou então numa operação societária, em que circunstância eu vou lidar com o interesse comum? Aí, vulgarmente, aí é que está, né? Aí que você realmente entra numa discussão em que a prova é quem pode salvar aquela constituição, aquele direcionamento para um terceiro da autuação fiscal, tá? E eu queria só fazer uma colocação sobre a questão do propósito negocial, né? O Dr. Wellington até falou de uma fragilidade legislativa do Brasil a respeito disso, e a doutrina sempre bate muito nisso, porque como a gente está importando coisas do direito estrangeiro sem maiores critérios, mas para mim é muito claro que a questão do propósito negocial na legislação tributária, no direito tributário, e principalmente quando se trata do imposto de renda, ele está implícito, na verdade, na própria finalidade da legislação tributária, né? O direito tributário é um direito de sobreposição, né? O legislador escolhe os fatos signos presuntivos de riqueza e elege os fatos geradores de acordo com aquelas situações. E o legislador faz isso pressupondo que o contribuinte e o cidadão, nas suas relações privadas, se rege por propósitos econômicos. Mesmo quando em operações entre partes ligadas, ele está na busca de um propósito econômico, de uma finalidade econômica, de oferir lucro. A conduta dele, o legislador, parte desse pressuposto, sempre tem um propósito negocial, né? Então, eu acho que se você afasta você dá a possibilidade de que sejam validados, sob a ótica do direito tributário, em particular, que eu falo no imposto de renda, de atos desprovidos de propósito negocial, você está, na verdade, esvaziando o direito tributário, e aí
vira um jogo de gato e rato sem fim, porque é impossível o legislador prever todas as situações concretas em que vai ver aquele caso. Então ele vê situações genéricas, né, o mais específico possível, mas é impossível ser 100% específico, e sob a ótica daquelas situações que o legislador elegeu, você tem que verificar, sim, o propósito negocial do contribuinte nas ações dele. E aí, nesse aspecto, eu até concordo com o que o colega ali falou, da boa-fé. É preciso haver boa-fé, é o que está faltando no direito tributário. Falta uma maior confiança do contribuinte no fisco e do fisco no contribuinte. Isso tem que ser muito trabalhado. Mas a questão da boa-fé, e nos dois sentidos, boa-fé do fisco para com o contribuinte e do contribuinte também para com o fisco. Eu acho que o propósito negocial tem uma relevância nesse aspecto, né? Porque não é possível que, por exemplo, um ágio interno, por exemplo, se entenda que há propósito negocial, independente de configurar a simulação ou não, mas sempre tem que ser analisada essa questão do propósito negocial, no meu ver. E no final das contas, em última análise, a falta de propósito negocial, no meu entender, sempre redunda ou numa simulação ou numa fraude à lei. Sempre acaba podendo ser enquadrado numa dessas duas situações. E declaramos encerrado o evento, agradecendo a presença de todos, e se Deus quiser teremos outros.